Olá, informação é conhecimento, é educação, é programa Eureka no ar com vocês. Hoje nós começaremos a série Atualidades. Para isso nós chamamos o professor Marlos, que já esteve presente conosco no programa dessa semana, está retomando então, e nós iniciaremos a partir de hoje a série Atualidades. Marlos, para a série Atualidades e primeiro programa da série Atualidades, você solicitou que nós tivéssemos como tema saúde. Também. Por quê? Porque saúde, professora Regina, saudando a quem está nos acompanhando, 20 anos em favor da educação brasileira, 20 anos no ar. Para quem está conosco, saúde é um dos temas em maior evidência no ano de 2024. Saúde já apareceu como tema do Exame Nacional em se tratando de doenças mentais, já apareceu. Pode haver uma repetição? Não desse tema em específico, dessa especificidade, mas sim da temática maior que é a saúde, porque 2024 é um ano complexo, há dificuldades no ar. Nós temos a dengue como um elemento que atormentou o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais da saúde, as secretarias municipais e atormentou as pessoas. Em especial aqui no Paraná, nós estamos aqui necessariamente, as cidades de Londrina e Cascavel foram as mais afetadas. Sim. Então, consequentemente, nos períodos de calor, verão que vivemos, agora nós estamos no outono, efetivamente a dengue tem uma proliferação historicamente menor. Não quer dizer que não exista, mas historicamente menor. Estatisticamente, numericamente. Então, esse foi um problema. Pensar na dengue, ter informações acerca do mosquito, para que tratamentos devem ser feitos, a vacina que chegou, então já há uma vacina, isso é uma novidade. Só que a vacina custou muito caro, ela foi disponibilizada na rede pública, no SUS, Sistema Único de Saúde, de uma forma muito pequena, não deu conta da demanda. E na iniciativa privada, essa vacina também chegou, mas a um custo exorbitante. Nós vimos um laboratório, fizemos essa pesquisa em loco, e esse laboratório confirmou para nós que cada dose custava R$800. Eu estou arredondando um pouquinho mais. Cada dose custava R$800. Então, ou seja, R$800, nós estamos falando de 60% do salário mínimo, certo? Quase 60% do salário mínimo, é inacessível. Então, o salário mínimo de R$1.412 é inacessível pensar nisso. Então, a saúde é uma problemática. Não bastasse, então, pensarmos especificamente na saúde com a dengue, as outras intercorrências. Zika vírus, chikungunya, febre chikungunya, síndrome Guillain-Barré e a própria Covid, com uma nova situação, e ainda o H1N1. Então, ou seja, tudo isso fez com que a saúde até aqui, olhando para esse segundo trimestre do ano de 2024, seja uma das temáticas mais evidentes. Nós temos um slide ali para mostrar, professora Regina. Olhem um slide para nós. Exatamente. Pode seguir, por favor? Isso, está ali para você, olha só. Certo. Ali nós temos, para o nosso telespectador, né, professora Regina? Saúde, ele vai acompanhando. Isso. Evidenciando as diferenças e as semelhanças entre epidemia e pandemia. E ali nós temos vários veículos de comunicação. Nesses veículos é fácil vermos as manchetes. Então, no UOL, dengue em São Paulo, todos os bairros da cidade estão com epidemia. Jornal de Brasília, todos os distritos de São Paulo vivem epidemia da dengue, aponta a secretaria. O Antagonista, Brasil presta a bater 4 milhões de casos de dengue. No G1, portal G1, dengue avança em São Paulo e é considerada epidemia em todos os 96 bairros da maior cidade do país. CNN Brasil, todos os distritos da cidade de São Paulo estão em epidemia de dengue. Carta Capital, todos os bairros de São Paulo estão com epidemia de dengue. Diz Boletim, Jovem Pan, todos os bairros de São Paulo estão com epidemia de dengue. Ou seja, é possível compreender que a saúde esteve em evidência. Então, esse slide, ele apenas traz aquela diversidade de informação que nós recomendamos sempre. Como você citou, professora Regina, pensarmos em atualidades. E eu ouço muito dos alunos, como é que eu aprimoro o meu conhecimento? Esse aluno, essa aluna precisa não só viver no TikTok, não só viver no Instagram. Ele precisa, nem só no X, né? Ele precisa ir adiante. Então, ir adiante é buscar várias fontes, fazer o filtro das fontes, ter cuidado com as notícias mentirosas, que os mal intencionados, para não dizer mau caráter, para não dizer abominável, para não dizer uma pessoa desumana, propaga fake news. As notícias falsas
perturbam. Então, nesse caso, procurar fontes fidedignas. E aí vale a pena. E também, com a leitura de alguns canais de comunicação Sim. diferenciados, é possível, então, fazer essa expansão de repertório, que já nós comentávamos em programas anteriores, que é necessário principalmente para colocar a argumentação diante de um determinado problema, né? Sim. Ou problema que está sendo colocado naquela temática, digamos, solicitada, seja no Exame Nacional do Ensino Médio ou também nos vestibulares, exatamente, das porque, universidades. muito bem observado, esse programa de hoje tem essa finalidade, ele serve para os vestibulares. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na própria UFPR, ou na UTFPR, ou nas estaduais espalhadas pelo Brasil, nas demais federais, sim, o conhecimento das atualidades, o debate sobre atualidades é essencial. Então, aí você colocou vários exemplos que nós vimos agora nos slides, mas também algumas fontes de informações diferenciadas e em momentos diferenciados. Por isso, da importância de ficar atento. É um ano em que os nossos estudantes precisam, sim, ter mais leitura. Com toda certeza. Tanto das novidades, das notícias que estão acontecendo naquele momento. Que vamos citar apenas um exemplo, Marlos, sobre um tema que foi solicitado no Exame Nacional do Ensino Médio e que estava bem próximo de uma temática que estava acontecendo na sociedade naquele momento, seja internacional ou seja do próprio país, do Brasil. Temos, assim, exemplos diversos. Vamos trabalhar, por exemplo, com o ano de 2015. O ano de 2015, eu uso esse tema em sala de aula, ficou muito marcado porque o assunto esteve em evidência o ano todo. A violência contra a mulher. Sim. As campanhas em relação ao assédio. Por quê? Porque ficou muito evidente alguns depoimentos contrários que evidenciavam que a mulher também é responsável pelo assédio porque ela se veste de uma forma provocativa. E por se vestir de uma forma provocativa, aos olhos de quem assim enxerga, ela está se insinuando e sendo corresponsável pelos ataques verbais ou físicos que possa sofrer. E aí existiu toda uma campanha naquele ano de 2015, dito e feito. Okay. O tema de 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, por isso que nós citamos, saúde. Saúde está em evidência, temos que ter conhecimento sobre ela, porque pode aparecer em vestibulares, pode aparecer no Exame Nacional. Muito bem, assim como foi o caso, então, de 2015, que o tema do Enem, da redação do Enem, foi justamente a violência contra a mulher. Na sequência, nós temos o que se descobriu em plena pandemia. Então, pensando no transcorrer de 2020 para 2021, o que se viu? Que muitas pessoas queriam receber benefício, queriam receber o auxílio emergencial e não puderam receber porque elas não existiam. Por que elas não existiam? Porque elas sequer possuíam registro de nascimento, não tinha nada em cartório e essas pessoas não tinham nenhum documento, não tem RG, não tem CPF. Então elas inexistiam. E aí, é claro, veio o tema em grande evidência sobre a invisibilidade das pessoas em relação à sociedade. Também um tema em grande evidência no ano que apareceu no Exame Nacional, que foi cobrado no Exame Nacional por conta, parece que a sociedade descobriu milhares de pessoas que não estavam presentes. Em 2023, esse tema da redação do Enem. Não, esse tema, vamos pegar aqui direitinho, professora Regina. Esse tema veio para nós oficialmente, olha aqui, olhando o nosso, por isso o nosso jornalzinho, ele tem esta variedade muito simpática. Este tema da invisibilidade veio de 2021. Ele brota em 2020, mas ele é cobrado em 2021. Então, qual foi o tema? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, foi exatamente isso que se colocou. Garantia de acesso, por quê? Porque, como eu citei, aí exemplifiquei, as pessoas não conseguiam receber o auxílio emergencial porque é como se elas não existissem. E não existiam do ponto de vista legal. Sim, eu estava lembrando do tema de 2023 do Enem, que também usou o termo invisibilidade, exatamente. Mas aí do trabalho doméstico, o trabalho da mulher, o trabalho de cuidado da mulher realizado no ambiente doméstico. Desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado, é isso mesmo. Então, justamente. O termo foi usado 2 vezes e eu acabei confundindo. É o termo invisibilidade, mas por quê? Mas os dois temas se aplicam. E se aplicam por quê? Porque tornam-se invisíveis pessoas
questões que parecem não ter sido destacadas na sociedade. Esse trabalho da mulher só é visto quando não existe. E aí vem as queixas em relação a ela. Isso é muito ruim, né, professora Regina? Então, então, com o tema sobre saúde, você acredita que pode ser, de alguma forma... É uma possibilidade. É uma possibilidade de estar no exame, seja para o tema da redação do Enem, como seja também na composição de questões. Outra Sim. questão. É isso? Isso. Temos um segundo tema antes de terminar o primeiro bloco ainda. Tá, vamos citar pelo menos esse primeiro tema e a gente continua dando sequência no segundo bloco. Qual é? Não, o tema que temos agora é violência. Vamos só coloca para nós, Eduardo, também o slide ali, vamos ver para nós se vai aparecer. Enquanto. Vamos citá-lo. Está aí para você, violência. Policial, na atuação das milícias, no trânsito e nas escolas, nos colégios, exatamente. Não, então, esse tema, só para nós pontuarmos, né, professora Regina, em que ele se aplica necessariamente. O ano de 2024 tem se demonstrado como um ano muito violento. Rio de Janeiro continua sob a vigência de uma lei de garantia e ordem, uma garantia GLO, garantia da lei e da ordem. Na Baixada Santista, casos inúmeros de violência. Além da Baixada Santista, Rio de Janeiro, os estados vivendo isso, a insegurança. E agora culminando, infelizmente, com o Rio Grande do Sul, estado que é abalado por uma série de situações de inundação climática. Pela água e que é atormentado por pessoas de péssimo caráter, sem nenhum caráter, que usaram este momento de tragédia para saquear, para estuprar, para roubar, para fazer toda sorte de maldades. Ok. Bom, Marlos, nós vamos fazer um pequeno intervalozinho, mas no segundo bloco nós continuamos e daí nós estendemos um pouquinho mais sobre esse tema que você já citou. Certamente. Já voltamos. Segundo bloco do programa Eureka, hoje com a série Atualidades. A série Atualidades estará conosco a partir daqui. E hoje o tema que no primeiro bloco foi sobre, professor Marlos? Saúde e no momento com violência. Violência. Nós chegamos até então a exibir aquela primeira tela falando sobre violência, né? Alguns aspectos podemos da voltar violência. Exatamente, voltar Vamos a lá então. Para nós, por favor, o slide. O que nós temos ali, né? Eduardo colocando para nós, agradecendo. A atuação das milícias. Infelizmente, as milícias atuam poderosamente em muitas localidades, mas, é claro, o destaque maior é o Rio de Janeiro. E isso tem causado uma perturbação absoluta em todo o Rio de Janeiro há muitos e muitos anos. E agora nós temos um caso emblemático, que foi o caso da vereadora Marielle, assassinada covardemente por milicianos. Então, as investigações, temos réu confesso do crime, do assassinato, e temos nesse momento um membro do Conselho do Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, e um deputado federal pelo Rio de Janeiro que estão presos. Eles estão acusados e, é claro, vão para processo de julgamento. Eles não são considerados culpados, mas foram acusados na delação premiada que se fez. Então, a atuação das milícias, ela continua existindo. E existindo com muita força, elegendo pessoas, trazendo pessoas a altos cargos e fazendo com que a população mais modesta sofra ainda mais. Por quê? Porque essa população fica sob o jugo, o domínio desses milicianos que querem, a bem da verdade, ganhar mais dinheiro às custas do sofrimento das pessoas. Eles se revestem como paladinos da justiça para proteger, quando na verdade isso é uma falsidade. O que eles fazem é retirar ainda mais. Que o diga, então aí, uma menção elogiosa da minha parte, que o diga o filme Tropa de Elite, nas suas duas versões, que elucidou exatamente isso. Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, elucidou o que acontece no Rio de Janeiro, mas que tem um eco em Brasília. Para quem acompanhou, sabe muito bem o que eu estou falando. Começa no Rio de Janeiro, mas ecoa no Distrito Federal, ecoa no Congresso Nacional Brasileiro. Então, veja que forte isso do ponto de vista de uma temática que infelizmente está entre nós. Nesse mesmo contexto, nós colocamos ali no slide a violência nas escolas e a violência no trânsito. Tá, antes de nós partirmos para esse segundo ponto sobre milícias, onde você já indicou um filme, Tropa de Elite. Sim.
teria alguma outra indicação, seja de leitura, seja de notícias, para que os nossos estudantes também se aprofundassem um pouquinho mais nesse tema? O que é necessário verificado para pensar nas milícias é a própria formação dos estados, das localidades. E por que isso se deu? Aí vale a pena uma leitura que os meninos e meninas já tiveram dentro do naturalismo brasileiro, período literário que começa em 1881 e segue até 1893, final do século XIX. Todos os nossos alunos leram o Cortiço. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, ele traz claramente para nós uma marca absoluta de como se formaram os bolsões de pobreza e de como eram os aproveitadores dessas pessoas, emblematicamente na figura de um personagem chamado João Romão. Então eu sugiro um olhar mais atento para o Cortiço para compreender as mazelas sociais históricas do Rio de Janeiro e a formação da sua própria geografia, para compreender por que existiu essa periferização. Aí, é claro, dentro desse mesmo contexto da periferização, vale a pena um outro filme brasileiro premiado, intitulado Cidade de Deus. Cidade de Deus mostra isso, por quê? Porque demonstra que essas pessoas eram colocadas à margem do processo. E ficando na periferia, elas permaneceriam ali. Mentira, quem fez isso? Nos seus planos de cidades inteligentes, fez cidades erradas, porque levou as pessoas para bolsões de pobreza e ali fomentou-se a violência. Neste contexto também um cuidado especial com o olhar sobre Brasília. Brasília e o porquê de os candangos, assim, um nome bem claro nesse contexto, os construtores de Brasília tiveram que morar fora de Brasília, tiveram que viver nas cidades que eram popularmente chamadas como cidades satélite lá atrás. Então, tudo isso revela o porquê de a violência estar, infelizmente, enraizada na própria sociedade. É uma temática muito longa. É muito longa, mas assim, nós podemos citar bem pontualmente, então, fazendo uma síntese. Primeiro, proteção e, ao mesmo tempo, dominação. Sim. Que as milícias, é uma proteção disfarçada. E que as milícias acabam, então, conseguindo se manter dentro dessas regiões afastadas, dessas regiões pequenas e dessas regiões com uma faixa salarial ou periféricas, então né? Periféricas muito baixas. Então, vamos lá. Algumas sugestões que você comentou, o filme Tropa de Elite, ou também Cidade de Deus, e também a obra O Cortiço. Do Cortiço. Agora você estava colocando um outro ponto, então, além de violência, que você já estava começando a citar? Não, então a violência nas escolas. Nas escolas. E, consequentemente, a violência no trânsito. Só me permite, então, voltar à violência no trânsito, citá-la. Caso emblemático que nós tivemos nesse primeiro semestre, dos vários casos, infelizmente, todos os dias há casos, infelizmente, mas o caso emblemático foi o caso do piloto disfarçado de motorista de um Porsche. Por quê? Porque ele deveria ser piloto, sim, ele teria condições, vai a uma pista, exerça a sua condição. Agora, numa cidade, dentro do meio urbano, dirigir um carro com velocidade elevadíssima, registrada a mais de 156 km, depois confirmada em 114 km por hora, o dobro da velocidade permitida, mais que o dobro da velocidade permitida naquele trecho, e literalmente ele atropela. Todas as imagens são visíveis. Ele atropela o motorista do aplicativo. Aí vale sempre uma crônica, professora Regina, eu sempre pensei nessa crônica. 2 vidas, 2 destinos, um encontro. Exatamente isso. Se eu pudesse escrever um conto, eu escreveria 2 vidas, 2 destinos. Caminhos que se encontram. Naquela madrugada, o motorista de aplicativo, profissional, trabalhador, estava cumprindo as suas funções laborativas, retornando para a sua casa, depois de ter cumprido boa parte do seu expediente. Já estava mentalizando o que faria chegando em casa para guardar o seu carro, buscar um banho, alimentação e adormecer, porque no dia seguinte a briga pelo pãozinho diário acontecia. Essa é uma vida. Do outro lado, a vida de alguém abastado, não há problema nenhum em ser abastado, há problema em ser irresponsável. Um abastado que estava curtindo a sua noite, todo direito, mas curtindo a sua noite, só que bebendo, porque vai se comprovar, isso já está efetivo, há de se comprovar, bebendo, e ele joga pôquer
bebe no barzinho, vai jogar pôquer e está voltando para casa para jogar sinuca, em plena madrugada. E aí resolve acelerar o seu veículo e atropelar literalmente o veículo que estava à sua frente. Palavras dele, documentadas, do nada surgiu aquela tragédia. Não, não foi do nada. A tragédia surgiu porque houve irresponsabilidade ao volante, ao dirigir, após ter consumido bebida alcoólica e ao dirigir em velocidade mais do que o dobro do limite permitido. A violência no trânsito. Certo, então nós já citamos 2 temas atuais, Sim. Por isso nós estamos colocando a série Atualidades, para que os estudantes então fiquem atentos, que esses temas foram situações que realmente aconteceram e que foram sendo desenvolvidas ao longo desse ano, que possivelmente podem ser abordadas no Enem. Não estamos dizendo exatamente no tema redacional, mas também poderão vir em outras questões. Por exemplo, saúde podem estar presentes nas questões de biologia, Sim. Química também. Fatalmente. A violência no trânsito podem ser abordadas nas questões de sociologia. Ou mesmo de história. Exatamente. Marlos, você ainda citou um último tema que nós podemos... Violência nas escolas. Violência nas escolas, ok. Vamos comentar hoje ou nós podemos deixar para o próximo programa? Não, podemos comentar hoje sim, professora. Sim, vamos lá, vamos fazer uma abordagem, então. Então, violência nas escolas, porque felizmente o nosso abril de 2024 não foi um abril tão complexo como em alguns anos anteriores, felizmente. Porque abril acabou sendo marcado por fatos que aconteceram em outros países que reverberaram aqui. Certo. Então, é a questão de violência, de ingressar nas escolas com armas e provocar violência dentro das escolas, inclusive com assassinatos. Felizmente, o ano de 2024 não trouxe essa mazela, essa desgraça no mês de abril, como infelizmente já aconteceu em ocasiões anteriores. Mas a violência não é só essa terminal. E aí, curiosamente, o nosso jornalzinho traz, o jornal Enem para Todos, traz como matéria de capa, paz nas escolas. Ou seja, qual é o maior argumento? Paz. Então, trazer paz, por quê? Uma vida sem violência, paz nas escolas, ou seja, muita tranquilidade, evitemos as ofensas, as segregações, porque tudo isso é violência no seu sentido pior, né? E é claro, racismo já apareceu em tema redacional do Enem, mas outras violências não apareceram ainda, como, por exemplo, a xenofobia ou a homofobia, que são violências também. Então, nesse sentido, professora Regina. Ok. Aí nós poderíamos colocar, principalmente no que você colocou como tema global e geral, violência, paz. Paz nas escolas. Aí também entraria todas as questões que nós vivenciamos nas escolas. Bullying, cyberbullying e por aí. Perfeito. Mas esse a gente pode esmiuçar e aí, detalhar melhor nos próximos programas. Só um terceiro tema para nós colocarmos rapidamente ali para nós, vale a pena o registro. Por favor, coloca para nós, Eduardo, por gentileza. Isso, ali para você, certo? Tá? Então, o que temos lá? Um direito seu, o artigo 5º. Isso, é a liberdade de expressão, professora Regina, liberdade de expressão. Então, é um tema em grande evidência. Essa imagem que em preto e branco, em cinza e padrão cinza, que o nosso telespectador está acompanhando, essa imagem é antiga, essa imagem remonta do AI-5, ou seja, do pior ato institucional de segregação das liberdades que o Brasil viveu na ditadura civil-militar. Então, justamente, do outro lado, o mesmo artigo 5º da Constituição traz assim, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, da comunicação, e independentemente de censura ou licença. E essa imagem que está ali é a imagem daquela situação do passado e a Constituição Federal trazendo todo o processo. E aqui uma brincadeira do Maurício de Souza com os seus personagens emblemáticos, né? Então você vê na tira, isso é uma tira, são 3 quadrinhos dentro da tira, nós temos o Cebolinha conversando, e o amigo está dizendo assim, sim, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão, e o Cebolinha contra-argumenta, mas a Mônica não entende. Ele diz assim, aposto que você chamou ela de baixinha e de gorducha. Ele então diz, bem,
Aí o rapaz raciocina, enquanto a Mônica aparece circulando o seu Sansão para acertar a cabeça do Cebolinha. E aí ele diz, nesse caso, também deve assumir as consequências do que fala. Ou seja, liberdade de expressão não é irrestrita. Ela tem o limite da liberdade do outro. Então essa é uma temática em evidência nesse ano, professora Regina. Essa é uma expectativa nossa também. Viu? Que vamos abordar um pouquinho mais detalhadamente nos próximos programas, na série Atualidades. Você gostaria de citar, então, uma possibilidade dos estudantes de se prepararem para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio e você poderia deixar Então, vou deixar, professora Regina, obrigado. Okay. Aqui temos o Pré-ENEM, da Fundação Wilson Pickler. O Pré-ENEM é o preparatório, hoje é o maior preparatório público do país. É o maior preparatório público do país, totalmente gratuito. Nós jamais faríamos publicidade de alguma coisa que não fosse gratuita. Então, basta você se inscrever. uninter.com/ENEM. uninter.com/ENEM, inscreva-se, vai levar 2 minutos para se inscrever. E a partir disso, estarão à sua disposição mais de 500 videoaulas, todas elas com cerca de 30 minutos, envolvendo as 5 áreas: ciência da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens, redação. É só assistir às aulas, comentar, resolver simulados e trabalhar para a preparação ao Enem. Muito bom, muito obrigada pela sua participação. Continue acompanhando conosco. Nós agora temos uma nova série, que é a série Atualidades, e que será conduzida pelo professor Marlos Geronasso a partir da próxima semana. Até lá!